Agora, esta chamada está sendo gravada. Pronto, sejam bem-vindos, então, à nossa live de revisão, foco na SpaceX, com física e química. Então, a gente vai começar com física, teremos uma fala do Capitão Mussel logo mais, para a parte militar do seu vestibular e do seu concurso, e depois a gente entra com o professor Benedetti de Química, tá bom? À vontade para perguntas e tudo mais. Vamos só dar um top 5 aqui de física. Sei que o vestibular está aí há menos de um mês, dá uma ansiedade, a gente sempre quer fazer uma revisão, e o que eu estudo, mapa mental, flashcard, enfim, as estratégias que vocês estudam. Elenquei aqui os 5 tópicos que mais aparecem, que mais apareceram na SpaceX nos últimos 10 anos. Em primeiro lugar, empata cinemática escalar clássica, né? Movimento retilíneo uniforme, que é essa cinemática escalar, com estática, equilíbrio de ponto material, equilíbrio de corpo extenso, né, torque ou momento, aparece bastante. Seguido de MHS, movimento harmônico simples, que é o que a gente vai começar hoje, então vocês já estão vendo aí o slidezinho. Foquei em MHS porque eu acho que cinemática e estática é muito batido para vocês que já estão na pegada de estudar. Vocês estudam muito cinemática e estática. Eu acho que isso não é para ser o problema. MHS, algumas pessoas têm mais dificuldade, por isso que eu escolhi, nada além disso. Dinâmica, né? Então entra leis de Newton, exercícios de bloquinhos, de força elástica, contração, com plano inclinado, aquelas coisaradas. Resistores e trabalho, potência e energia. Então, pode tirar um print aí da tela, claro, e fiquem muito tranquilo que depois eu mando tudo lá no grupo para vocês em PDF, não tem problema nenhum em compartilhar material, conhecimento só é conhecido quando a gente compartilha, né? Então, se você não conseguiu tirar print, você quer ficar só ouvindo e tal, fica tranquilo que depois lá no final da live eu mando tudo para vocês, combinado? Então, vamos lá, o que é um movimento harmônico simples? A gente tem 2 grandes exemplos para analisar, que a gente vai ver aí, que é o sistema massa-mola e o pêndulo, né? São os 2 tipos de movimento harmônico simples. Não vou ficar aqui falando sobre teorias e tal, a gente tem que entender a prática da coisa. Assim como na cinemática escalar, que a gente estuda posição do corpo, do móvel, velocidade e aceleração em determinado instante, né? A famosa equação lá do sorvetão, do sorvete, sorvetinho, enfim, cada piada aí que um professor faz, do vovoate, do vovô ateu, enfim. Aqui no movimento harmônico simples, a gente também estuda a posição, a velocidade e a aceleração. Com um detalhe só, a posição a gente normalmente chama de elongação. Então, ó, esse x que está aqui na primeira equaçãozinha da gente, ó, é a posição lá na cinemática escalar, medida em metros. Então, só para constar, quando eu colocar a grandeza dentro do colchete, é porque eu estarei falando da unidade de medida no sistema internacional, beleza? E o x, que é a elongação do meu movimento, é medida em metros. Como que eu meço esse x? Como que é a função horária desse x? Primeiro que função horária é só o fato que depende do tempo, né? Lá na cinemática a gente estudava também a função horária da posição, a função horária da velocidade. Porque depende da hora, depende do tempo, é só por isso que chama função horária. Ela depende da amplitude do meu movimento, então esse A grandão, esse A maiúsculo é amplitude, e ele que é medido em metros, uma vez que cosseno não tem unidade de medida, se o meu X é metros, obviamente, porque a amplitude é em metros. Fiquem atentos à unidade de medida. Não caiam em pegadinhas de centímetros, essas coisas. Sim, é pegadinha para a gente filtrar o aluno atento do desatento. Porque errar a unidade de medida não é porque você sabe menos, é simplesmente uma atenção a mais que você tem, tá bom? E aí a gente, né, ao longo dos vestibulares, a gente fica craque. Então, voltando aí na função horária da elongação, x é igual a essa amplitude, depende do movimento, a gente vai dar alguns exemplos aí, vezes o cosseno da fase inicial mais ômega vezes o t. Percebam que eu não li a letrinha em grego, eu li a grandeza. Fase inicial, de onde o meu movimento começa, se eu tiver um movimento circular, né? De qual posição angular ele começa? Ele começou dos 90 graus, π/2, ele começou do π, enfim.
E esse ômega, que parece esse Wzinho, e tudo bem a gente falar Wzinho, mas a maneira correta é ômega, a gente pode chamar de velocidade angular, quando a gente estuda movimento circular uniforme, uniformemente variável, a gente conhece como velocidade angular, mas aqui no MHS a gente pode chamar de pulsação ou de frequência angular. Cuidado, eu falei frequência angular, tá bom? Frequência é F de frequência. Frequência angular é esse ômega, é essa velocidade angular, beleza? Na função horária da velocidade, obviamente, a gente vai descobrir a velocidade e a unidade de medida de velocidade no sistema internacional, é claro que é metros por segundo. E aí ela depende dessa amplitude, sim, mas depende também desse ômega. Esse menos aqui é porque eu não sei se todo mundo tem acesso à derivada na aula de matemática, na aula de cálculo aí para o concurso, como função horária da posição. Se a gente derivar, a gente chega na função horária da velocidade, esse menos seno é a derivada do cosseno, né? Então, ai, nossa, não estou entendendo, não precisa saber derivada, mas para quem já sabe o que eu estou falando, esse menos aparece da matemática. E a gente nem vai ficar muito preocupado aqui na física com esse menos. A gente põe, aceita e tá tudo bem, tá bom? Então, essa velocidade escalar, que em metros por segundo, ela depende do ômega, que é a pulsação, que é a velocidade angular, que é a frequência angular, multiplicada por essa amplitude, vezes o seno. Observe que dentro do parênteses sempre é a mesma coisa. Sempre eu vou depender da posição angular inicial e desse ômega. Dentro lá é a mesma coisa. Tudo bem? A última função horária da aceleração, é claro que eu vou descobrir a aceleração, olha só, depende do ômega ao quadrado, por quê? Porque quando eu derivo o seno em função do tempo, né? E da amplitude. E a minha aceleração, é claro que vai sair em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Ah, eu preciso decorar isso? Precisa. Você precisa reconhecer essas três equações. Principalmente assim, ó, o número lá da equação da elongação. O número que está na frente do cosseno é a amplitude. Porque vocês vão ver que é muito comum a gente cobrar o reconhecimento da fórmula. Né? Em física tem assim, eu decorei a fórmula, só que eu não sei como aplicar. Porque não é isso física. Física, é claro que a gente tem que memorizar a fórmula, então a gente tem que ter essa habilidade de memorização, mas a gente tem que entender os conceitos envolvidos na fórmula. Então, vocês vão ver que, às vezes, ele vai te dar essa equação pronta, com as constantes lá em forma de número, e só quer saber se você sabe reconhecer amplitude, fase inicial, pulsação. É isso que a gente quer de um aluno de física, a gente não quer os Einsteins, porque já existiu, Einstein já estudou as coisas, Newton já estudou as coisas. A gente quer alguém que parta do reconhecimento e progrida, beleza? Então, essas três equações, sim, vale a pena a gente entender o que tem na frente de seno e cosseno. Por quê? Porque quando a gente fala de seno e cosseno, um pouquinho lá da matemática, a gente sabe que quando eu estou no seno máximo, eu estou no cosseno mínimo. Como é que é? Peguem o círculo trigonométrico, aquele círculo que a gente estuda lá na aula de geometria, e vai no ângulo 0 grau. Eu prefiro falar aqui em graus, porque a minha cabeça entende melhor, mas no Sistema Internacional de Medidas a gente usa os pi radianos, tá bom? De repente tenta fazer uma analogia aí, vai no zero. O zero é zero, 0 radianos, 0 graus. Vocês lembram que cosseno de zero é 1. Vou escrever aqui só para não ficar à toa. Cosseno de 0 grau é 1, certo? É o máximo de cosseno que existe. Então, quando ele falar para mim x máximo, eu sei que ele está falando de 0 grau ou 360, alguma coisa assim. Por que x máximo? Voltando aqui. Porque o x não depende de cosseno. Eu tenho que pensar no máximo de cosseno para ter um x máximo, que por acaso é a amplitude do meu movimento. Então, quando eu estou na minha elongação máxima, eu estou na minha amplitude, porque o meu cosseno vale 1. Beleza? E ao mesmo tempo que em 0 grau o cosseno vale 1, quanto vale o seno de 0? Ele vale 0. É o mínimo de seno que eu tenho trabalhando em módulo, né? Eu sei que tem o seno menos 1 ou o cosseno menos 1, mas aqui trabalhando em módulo a gente vai 1 e 0, 1 e 0.
Então, quando eu estou no meu X máximo, tá vendo a setinha rosa aqui? É porque eu estou na minha velocidade mínima. E é porque eu também tenho a minha aceleração máxima. Pensem no sistema massa-mola da horizontal. Quando eu tenho uma mola na posição natural dela, não estou nem comprimindo, nem esticando na posição natural, eu não tenho X, né? O X é só quando eu comprimo ou quando eu estico. O X é zero. Nada vai acontecer. No que eu estico essa mola um pouquinho, na amplitude máxima de um sistema ideal e solto, ela vai oscilar. Ela vai ter um movimento harmônico simples, um movimento oscilatório. Então, ela vai da máxima amplitude, passa na posição de equilíbrio para a mínima amplitude. Para, inverte o sentido, passa no zero, vai para a máxima amplitude. Nas extremidades, eu tenho a minha amplitude máxima. Meu cosseno é 1. E a velocidade é zero, porque ela para, inverte o sentido e volta. Vai até a outra máxima. Para, inverte o sentido e volta. Então, nos meus extremos, eu tenho o meu x máximo e a minha aceleração máxima. E a velocidade zero. Aonde que a velocidade é máxima? Aqui na posição de equilíbrio. Então, quando o meu x for mínimo, a minha velocidade vai ser máxima e a minha aceleração mínima. Por quê? Vamos começar aqui da máxima amplitude. Está parado, velocidade zero. Aí ela começa no movimento acelerado, porque vai sair do repouso, né? Acelerou, 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 acelerou. Chegou ali na posição de equilíbrio, ela está na máxima velocidade, porque ela acelerou, acelerou. Na máxima velocidade, ela começa a retardar. Então, esse pedacinho, esse último pedacinho é retardado, porque vai parar. Aí ela vai acelerar, acelerar, retardar. Parou. Acelerar, acelerar, retardar. Tudo bem, então, esse lance de x máximo, velocidade mínima? Só para a gente entender que é cosseno e seno, cosseno e seno. Tá bom? Algumas formulinhas aqui só para constar, né? Então, essa pulsação, essa velocidade angular, essa frequência angular, que é o ômega, como que a gente calcula? Ou 2π sobre período, ou 2π vezes a frequência. Lembrando que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu divido pelo período, eu posso multiplicar pela frequência, que dá tudo bem, certo? Período em segundos, frequência em hertz, para a gente não errar. Então, eu vou escrever aqui, ó, período, meu tesão em segundos, a minha frequência em rotação por segundo, o famoso hertz. E aí, o meu ômega vai ser em radianos por segundo, certo? Equação principal para a gente poder resolver ou o movimento circular, né, que sempre está ali, ou o movimento harmônico, V igual a ômega vezes o raio. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Assim como fica a dica, se eu quiser meu ΔS, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, ó. Se eu quiser meu ΔS de um movimento circular, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu Δθ e vou multiplicar pelo raio. Entenderam? Se eu quiser uma grandeza escalar, eu pego a minha grandeza angular e multiplico pelo raio. Olha só, a velocidade escalar em metros por segundo, eu peguei a velocidade angular e multipliquei pelo raio. O meu ΔS escalar, quantos metros eu estou andando nessas curvas, eu tenho que pegar o meu delta posição angular, a minha variação de posição angular, que são os π radianos, vezes o raio. Fica a dica aí, tá bom? Falando nos dois sistemas clássicos, pêndulo e massa-mola. Pêndulo simples para nós e massa-mola. Vocês têm que saber a fórmula de período de pêndulo e período de massa-mola. E fica a dica, ó. Período tem a ver com 2π. Por quê? Definição de período é o tempo para completar uma volta, certo? Se eu estiver falando do sistema do movimento circular, uma volta é 2π. Então, eu preciso desse 2π na minha fórmula. Beleza? É por isso que surge isso aí, sem ficar viajando na maionese da matemática aqui. Então, todas as fórmulas de período, olha lá, de pêndulo e de massa-mola, eu tenho esse 2π. Olha a dica. Eu vou falar da massa-mola primeiro. Período da massa-mola é 2π sobre vezes massa-mola. De novo. 2π vezes massa-mola. Massa-mola.
Por isso que o sistema chama massa-mola. M de massa e o K de constante elástica da mola, dentro da raiz quadrada. Massa em quilogramas. Pegadinha ele colocar alguma coisa lá em gramas. Então, para o período da minha massa-mola variar, ou eu vou variar a massa, ou eu vou variar a mola. Se eu pegar o meu sistema massa-mola com a mesma massa e a mesma mola e levar para a Lua, o período é o mesmo. Pegadinha das questões teóricas. Em compensação, o meu pêndulo simples, como que é? Então, o período de um pêndulo é 2π vezes pêndulo e gravidade, L sobre G. O L é o comprimento do fio do pêndulo, né? Então, se é o pêndulo, eu sempre tenho alguma coisinha pendurada ali, num fio, numa haste. Não depende da massa. Pegadinha máxima, ele falar que ele vai substituir a massa de 2 quilogramas por uma massa de, sei lá, 10 quilogramas. Qual é o período do pêndulo novo? O mesmo. Período de pêndulo só depende do pêndulo e do planeta, do astro que ele tiver. Se eu pegar o meu pêndulo e levar para a Lua, sim, vai mudar. A gravidade lá é menor, as coisas lá são mais devagares, o pêndulo, ó, fica mais devagar, beleza? O período aumenta, ele demora mais, por isso que ele fica mais devagar. Então, só cuidado com isso. O pêndulo depende do comprimento da haste e de onde eu estou no universo. Enquanto a massa-mola só depende da massa e da mola. Nicolas pode perguntar ou mandar mensagem, como você quiser. Oi. Então, Sora, eu entendi essa parte totalmente. Perfeito. Tanto que quando a gente estava estudando lá no cursinho, né, o professor explicou bem direitinho toda essa parte dos macetes de como não se perder, por exemplo, no período de um sistema massa-mola ou de um pêndulo. Mas eu queria voltar ali naquelas fórmulas do MHS, da posição, da velocidade e da aceleração. Bem, né, a gente sempre tem que achar a fase inicial, dependendo da questão, para a gente poder montar a equação, né? Que tem questões que eles pedem isso, né? O meu Exato. professor me ensinou de um jeito, só que como conhecimento, né, eu queria perguntar para a senhora como que a senhora acharia essa fase inicial. Que dependendo Depende. se... Não, Pode falar? desculpa. Não, pode falar. Não, pode Continua o seu continuar. raciocínio. Não, eu ia perguntar porque, né, por exemplo, eu posso entender quando ele me explicou, né, mas talvez eu não entenda ou não me lembre da explicação dele. Então, tendo um raciocínio, dependendo mais fácil ou não, eu consigo já matar esse problema, né? Então, eu queria Boa. tirar essa dúvida. Tudo depende do meu enunciado, dos dados que eu tenho no meu enunciado. Ele pode me dar um gráfico de posição ou de velocidade, e onde começar lá no instante zero, normalmente o eixo X vai ser o tempo, né? E aí aqui pode ser o cosseno. Se o seu cosseno começar no mais um, se a sua posição, aliás, começar, né, no cosseno mais um, ou no cosseno zero, ou no cosseno menos um, você vai lembrar dos ângulos, 2π sobre 2 e tal, e fazer essa analogia. Ou às vezes ele vai te dar dados do tipo assim, ó, eu vou inventar aqui, não vai dar um número redondo, mas só para você entender, tá bom? Então, considerem no instante 3 segundos que a posição foi 2 metros, sabendo que a amplitude é 5. Beleza? Então, ele te deu o dado do tempo, ele te deu a amplitude, ele te deu o X, você vai montar essa equaçãozinha, você vai substituir os seus dados e você vai achar um valor de ângulo. Π sobre 2, 2π sobre 3, e vai cair naqueles ângulos que a gente normalmente sabe o valor de seno e cosseno, né? Então, vai lá, dá cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. Você vai lá consultar que ângulo que tem cosseno que deu aí raiz de 2 sobre 2. Ah, é 45, beleza. Transforma aí nos seus πs e você sabe que a fase inicial vai ser 45 graus em π radiano. Então, normalmente, não é dica, mas o problema vai te dar dados suficiente para você substituir e achar a posição inicial. Ou gráfico. Eu prefiro gráfico. Tem aluno que não gosta de gráfico. Eu acho que quando ele dá o gráfico, tem muitos dados ali que a gente pode tirar. Mas depende do problema mesmo. Não tem assim, ó, sempre vai ser assim. Esse sempre eu não gosto de usar. Certo, não. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Tem gente tentando entrar na chamada. Vamos lá.
Aí, ó, beleza. Acho que a galera agora vai entrar. Muito bem, muito obrigado. Avisem mesmo. Podem falar. Aê, voltar. Quem chegou agora, sejam bem-vindos. Estamos aqui no meio do nosso MHS. Voltando aqui, então, beleza? E aí, às vezes, né, voltando aqui no pêndulo simples e na massa mola, ele vai perguntar a frequência. Ah, qual é a frequência do pêndulo? Você vai falar, cara, frequência, eu tenho que memorizar a fórmula? Não! Você sabe que frequência é o inverso do período. Então, por exemplo, para o pêndulo simples, como que vai ser a frequência? Ué, como que é o inverso de 2π? É 1 sobre 2π. Como que é o inverso de raiz de L sobre G? G sobre L na raiz. E, de repente, ou você acha o período já inverte, ou você já calcula a frequência. Então, não é mais uma fórmula para memorizar. É só você entender que período e frequência são inversos. Beleza? Do mesmo jeito da massa mola. Vai ficar 1 sobre 2π, K sobre M na raiz. Tá bom? Esse formulário de ondulatória aqui eu coloquei só para constar, porque como o MHS, movimento harmônico, às vezes ele vai te falar de onda, o V lambda F é clássico, né? Ou lambda sobre período, de novo, né? Ou eu multiplico pela frequência ou divido pelo período da mesma coisa. Eu prefiro memorizar lambda F, porque eu aprendi assim e para sempre será assim. Lembrando que o lambda é o comprimento de onda, de crista a crista, ou de vale a vale, ou de um ponto equivalente até o próximo ponto equivalente, coisas assim, beleza? Tubo aberto, corda vibrante, tubo fechado, não é muito normal de cair, não é recorrente, mas vale a pena só prestar atenção no tubo fechado, que o denominador muda um pouquinho, né? Então, divide por 4, porque só cabe de quarto em quarto de onda num tubo fechado. Porque tubo fechado é legal? Porque é o nosso sistema de ouvido, nosso ouvido é um tubo fechado. Então, se ele quiser contextualizar alguma coisa, né, de ouvir, ele vai falar de tubo fechado. Tá bom? Vamos praticar, que eu sei que é isso que vocês querem. Então, de repente, ó, é um exercício SpaceX, é só um jeito diferente de eu fazer, provavelmente vocês já fizeram isso, tá bom? Sintam-se à vontade aí para perguntar. Então, olha só, vou ler aqui com vocês. Um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo do eixo X e em torno da origem dos espaços, segundo a equação horária da posição. Olha que legal, ele deu a equação horária. A gente vai reconhecer, né? Por quê? A gente sabe que a equação horária que a gente acabou de ver é A cosseno, dentro do meu parênteses, tanto faz a ordem, mas eu tenho uma fase inicial, que é um número, e eu tenho a minha pulsação, que sempre está multiplicada pelo T. Beleza? Tanto faz a ordem. Escrevi ao contrário aqui para a gente se ligar. Sabe-se, continuando, sabe-se que X é dado em metros, T em segundos. No instante em que a velocidade do corpo é nula, o módulo da aceleração é? Ele acabou de dar a dica, né? Então, ele falou que a velocidade vai ser zero, ou seja, é a minha velocidade mínima. O que eu sei sobre x e a aceleração? Que vai ser máxima. E como que é a aceleração máxima? O cosseno vai valer 1. Ou seja, a equação da aceleração, que a gente viu lá, não era menos ômega ao quadrado vezes a vezes o cosseno de sei lá quem? Né? Beleza. Esse cosseno aqui, ó, vai valer 1. Quem que eu tenho que achar? O ômega e a amplitude. E onde que eu vou achar isso? No x. Quem que é o meu ômega? Quem que é o meu ômega? Sempre quem está multiplicando o tempo. Ali, ó, deixa eu só mudar de cor agora. Quem está multiplicando o meu tempo é o 2. Então, a gente acabou de ver que meu ômega é 2 radiano por segundo, no sistema internacional. E quem é a minha amplitude? A minha amplitude é o número que vem antes do cosseno, que nesse caso aqui, ó, é o 5. Então, a minha amplitude é 5. 5 o quê? 5 metros, está no sistema internacional. E fechou. A minha aceleração vai ser menos ômega ao quadrado vezes a amplitude, que é 5. Ah, tá bom, mas ela vai dar negativo? Não importa lá, nas minhas alternativas ele não está querendo saber disso. Ele fala do módulo, o módulo. Módulo é número positivo, que em física é mais legal. 4 vezes 5, a minha aceleração, 20 metros por segundo ao quadrado. Não tem como ser mais fácil do que isso, MHS. Então, quando ele der esses senos, cossenos, as equações das funções horárias, muito legal. Vai ser fácil. Beleza? Acho que a galera já tinha visto essa. Mais uma, que parece que vai ser mais difícil. Olha lá.
Um ponto material realiza um MHS sobre o eixo 0x, OX, enfim. Sendo a função horária dada por... Ai, que bonitinho, de novo, é recorrente. SpaceX adora MHS. 0,08 cosseno de π sobre 4 tzinho mais π para x em metros tem segundos. Determine a pulsação, a fase inicial e o período do movimento. Primeiro, vou fazer coloridinho. Pulsação. Pulsação é o nosso ômega, não é? E o ômega sempre é quem está com o nosso tzinho. Fechou. Meu ômega é π sobre 4. Já posso aqui eliminar algumas radianos, né? Só para constar. Beleza. Então, ó, tchau para cá, tchau para cá. Já estou me duvidando. Fase inicial. Vamos pegar de amarelinho lá. Fase inicial, o que é? É o número que não está com o tzinho. Tanto faz chamar de teta 0, φ 0, alfa 0, a letrinha pouco importa. A fase inicial é meu π. Aqui é radiano por segundo, né? O meu π é radianos. Certo? O meu π, minha fase inicial é π radianos. Vamos ver lá nas alternativas. Aqui, ó. Ai, já deu errado. Aqui, ok, aqui, ok. Ah, então beleza. Estamos em dúvida entre duas, né? Já tá legal. E por último, deixa eu pegar uma cor bonitinha aqui. Ele quer o período. Ué, o período eu não tiro direto da fórmula, né? Da função horária, não tiro. Mas, gente, saber fórmula para MHS, né? Tenho que saber que ômega é 2π sobre período. Logo, substitui aí o que você tem. O seu ômega é π sobre 4, 2π sobre tesão. Falo tesão mesmo que é período. Beleza? Tchau para você, π. O tesão passa para cá e o 4 passa para lá multiplicando. Meu tesão é 8 segundos, meu período é 8 segundos. Logo, aí tá bem mais legal. Opa. Beleza? Reconhecer a fórmula, reconhecer a expressão, a função horária, e você ganha a sua questão e resolve em 30 segundos. Mais uma? Vou atrasar a live? Não, não vou, tenho mais 5 minutos. Mais uma. Olha lá, vamos ver. Essa tá bonitinha. Um observador analisou um movimento circular uniforme. Ué, será que não é MHS? Vamos ver. Um observador analisou o movimento circular uniforme de uma partícula P ao longo de uma circunferência de raio igual a 3 metros e velocidade escalar linear igual a π sobre 4 metros por segundo. Se o nome da grandeza te confunde, velocidade escalar, metros por segundo, velocidade, essa aí que a gente fala toda hora. Ele fez o desenho abaixo, indicando a posição da partícula no instante de observação 3 segundos, que se desloca no sentido anti-horário da circunferência. Ele também traçou o eixo X ao longo do diâmetro, com a sua origem no centro da circunferência. Esse observador pode afirmar que a função horária que descreve a posição da projeção da partícula P ao longo do eixo X é... Dado, considere no desenho a velocidade v da partícula. Tá. Ele quer que a gente escreva a função horária. Como que era a função horária mesmo? A cosseno da minha fase inicial mais ômega t. Lembrando que dentro do parênteses tanto faz a ordem, eu só preciso acertar. Pegadinha. Preciso descobrir essa amplitude. Como? Ué, no raio da circunferência. Ele não deu a minha circunferência de raio 3? Então aqui é 0. Ou seja... Aqui eu tenho mais 3, aqui eu tenho menos 3. E a gente sabe que lá na extremidade é a minha amplitude. Então, a minha amplitude é 3 metros. Beleza? Tchau, letra A. Tchau, letra C. Olha que bonitinho. Aí, ele deu a minha velocidade escalar. A velocidade escalar, π sobre 4 metros por segundo. Falou que está girando no sentido anti-horário. E daí? Mostrou lá o vetor. Beleza, mas a minha velocidade, o módulo dela, é π sobre 4. E aí eu tenho que achar esse ômega, né? Como que eu vou achar o ômega? Pela fórmula do V bundinha ri. Ai, 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 chega de piada, mas, né, ômega vezes o raio é igual a velocidade escalar. Piadas a gente conta só em aula séria. A velocidade escalar eu tenho? Tenho, π sobre 4. O ômega eu tenho? Não, mas é o que eu quero, ômega. E o raio, ele me deu? Deu. Ele deu que o raio é igual a 3, não é?
que eu vou fazer? Vou deixar o ômega sozinho. Esse 3 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o meu ômega é π sobre 12 radianos por segundo. Lembrando que o meu... Deixa eu pegar só outra cor aqui. Que o meu ômega é sempre quem está com o meu Tzinho. Beleza? Então, eu só vou olhar a alternativa B, D e E. As outras eu já vou jogar fora. Quem está com o meu Tzinho? π sobre 12 tá ok, a letra B. π sobre 12 não tá ok. Sabe por quê? Tem esse menos. Ah, mas é que é anti-horário. Nada a ver. O meu ômega é sempre positivo. Você não estudou ômega negativo, meu. Não estudou. Então, essa letra D eu já vou jogar fora. E a letra E? A letra E também tá legal, ó, π sobre 12. Certo? Então, eu vou ter que descobrir a fase inicial. E como eu vou descobrir a fase inicial? Ele me deu um tempo igual a 3. Ele falou onde está o meu x, né? Ele falou da minha amplitude. Então, olha só. Vê se vai pegar a dica respondendo o que o Nicolas perguntou lá no comecinho. E olha que legal que já deu certo. Quando ele está aqui no ponto P, tudo bem que o x dele é 0, porque é a projeção da sombra, né? Então, já vou mudar de cor. Quando ele estava no tempo 3 segundos, o x dele era 0, né? Então, eu vou pegar a minha equação da elongação e vou substituir esses dados. O x é 0, a minha amplitude é 3, cosseno de fase inicial, que é o que eu quero, mais π sobre 12 vezes os 3 segundos. Tudo bem? Ou seja, 3 vezes o cosseno desse negócio tem que dar 0, né? 3 vezes quanto dá 0? 3 vezes 0. Então, o que eu sei? Eu sei que esse cosseno aqui tem que ser 0, porque 3 vezes 0 tem que dar 0. Então, como eu vou reescrever? Só vou aqui, ó. Tudo bem que dá para eu simplificar e escrever π sobre 4, né? Ok? Eu vou escrever, então, que o cosseno de θ0 mais π sobre 4 tem que dar 0. Aí vai do seu coração. Se você gosta de trabalhar com πs, vai nos πs, se não, muda para grau. Eu gosto de mudar para grau, certo? O π é 180, tá? Só para constar, né? Quando a gente trabalha em graus, π é 180 graus. Logo, esse π sobre 4, se eu pegar o 180 e dividir pela metade da 90, se eu dividir por mais 1, isso aqui me dá 45 graus, não é? Então, o meu θ0 mais 45 graus tem que me dar um ângulo cujo o cosseno é 0. A gente sabe que o cosseno de 90 graus é 0, né? Ah, não sei, agora sabe. Logo, se o cosseno de 90 é 0, quem é a minha fase inicial? Os outros 45 que estão sobrando. Ou seja, minha fase inicial é 45 graus, que eu já sei que eu vou escrever π sobre 4 radianos. Entre a letra B de bola, que tem um π sobre 2, e a letra E, que tem um π sobre 4, estamos na letra E. Então, é assim que a gente vai descobrir a fase inicial. Não sei se, Nicolas, respondendo a sua pergunta, ficou igual ao do seu professor ou não, mas é assim que eu responderia. Ficou assim, não, ficou assim. Tanto que eu tava fazendo essa questão em si, né, faz um tempinho, e eu me perdi ali na B porque eu não substituí as informações na fórmula. Eu fui diretamente no gráfico e fui raciocinando em cima do gráfico. Aí eu acho Entendi. que nessa eu me perdi, mas O ficou bem gráfico, perfeito, né? ele induz a gente ao erro, né? Porque tá lá na posição 90 graus e a gente quer ali, mas ali não é o tempo 0, né? É o tempo 3, né? Sim, não. Mas agora fixou na cabeça. Valeu, obrigado. Ó, separei mais algumas coisas aqui para fazer com vocês, muitas coisas, porque a professora aqui se empolga, mas para não ficar cansativo, vou passar a vez, então, eu vou até deixar aqui nos boas-vindas para vocês.
Vou passar a fala para o Capitão Mussel, está aí me ouvindo, ou para o professor Benedetti. Eu acho que o Capitão Mussel está chegando, então eu vou me desligar, ele vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Eu volto daqui a pouco. Sintam-se à vontade para perguntar tudo para ele, tá? Peraí. Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo aí? Sim, senhor. E aí, tranquilo? E aí, Benedetti, como vai a nossa terra gaúcha? Tudo tranquilo? Graças a Deus, a nossa terra está muito abençoada ainda. Que coisa boa. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite aí dos professores Josiara e Benedetti, que estão chefiando essa live. Obrigado pelo convite. O que eu puder ajudar, estou à disposição de vocês. Eu passei por isso há alguns anos, mas o estresse e a correria não mudaram. É um concurso que ainda é concorrido e eu sei que deve ter muita coisa na cabeça de vocês nessa reta final, pouco mais de um mês para a prova. E estou à disposição, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre a rotina da SpaceX. Eu já fui comandante de pelotão lá, eu já fui instrutor da SpaceX. Eu sei bem o que o pessoal passa lá. Sei bem quais são os sanhaços dos jovens que estão lá. E hoje eu sou instrutor da AMAN. Eu sirvo na AMAN hoje. Então, eu estou no primeiro ano da AMAN como instrutor. Então, eu conheço muito bem o estresse que o jovem passa lá, as necessidades. E é isso, pessoal. Desejo boa sorte a todos e estou à disposição. Quem quiser tirar dúvida, fiquem à vontade. Estou a convite dos professores. Por favor, Fabrício. Tudo bem? Boa noite. Eu Boa noite. gostaria de saber, assim, como funciona a questão do estudo dentro da SpaceX? Bom, a SpaceX ele é o primeiro ano do curso universitário para se formar na AMAN. Então, tem muitas aulas, tem aula obrigatória à noite, tem aula a manhã inteira, tem educação física à tarde, tem mais aula depois da educação física, tem mais aula depois da janta, tem muitas aulas sábado de manhã. Então, o currículo da SpaceX, ele é recheado. Vocês vão ter psicologia, vocês vão ter história, cálculo, inglês, espanhol. Então, é um curso universitário. É um curso militar e também universitário. Não vão achando que eu vou brincar de ser soldado. Não, você vai entrar num curso de formação para oficiais. Oficiais têm que saber lutar e pensar. Você vai estudar muito. Isso eu te garanto. Tranquilo? Eu imagino. E na questão da disciplina, como funciona na AMAN? A disciplina na AMAN e na SpaceX é a mesma. Cumprir horário, ser educado, fazer o que te mandarem da melhor forma possível, apesar do seu cansaço, apesar da sua agenda cheia, apesar de muito serviço que você vai passar. É você ser o melhor, cara. Você dá o seu melhor sempre, como em qualquer outra profissão. A profissão militar não é especial por isso. Em qualquer lugar, se você quiser ter sucesso, você vai ter que dar seu máximo. E aí você vai se destacar. Isso eu te garanto. Mas tem que vencer o sono, tem que vencer a preguiça, tem que vencer o celular, tem que largar o Instagram de lado. E é isso, cara. O que eu posso te falar é isso. Mas é legal. É bem interessante. Tá certo, muito obrigado. Se tem muito campo. Bom, na SpaceX são 2 ou 3 exercícios. Perguntaram aqui se tem muito campo na SpaceX. Tem, mas
São campos iniciais ainda, né, para o pessoal aprender, não é nada de outro mundo. Os instrutores, eles ensinam tudo direitinho, não é correria, não. É tudo ensinado com muita tranquilidade. E quando o aluno vai para o exercício no campo, ele vai ter que ralar um pouco. Aí sim, vai ter que ralar. Tanto os homens quanto as mulheres. É totalmente igual. Não há distinção alguma de gênero, tanto na SpaceX quanto na MAN. Podem acreditar. Tranquilo? Alguém mais quer tirar alguma dúvida? Pode falar, Carlos. Só mais uma pergunta. Nessa Claro. questão da sua preparação antes de ingressar na carreira militar, como foi esse tempo para ti? O que passava pela tua cabeça? Como é que foi esse tempo? Cara, eu fiquei 3 anos para passar no concurso. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha plano B. Eu só queria passar na SpaceX. Só que eu tive um ensino médio muito fraco. E eu tive que fazer 2 anos de cursinho para poder compensar o ensino médio que eu não me dediquei o suficiente. E o concurso, ele é concorrido. E eu demorei 3 anos para passar no concurso. E foram 3 anos estudando loucamente. Loucamente. Eu simplesmente, dos 17 aos 19 anos, fiquei estudando. Basicamente. Não me arrependo de absolutamente nada. Mas foi uma época difícil. Não é fácil. Mas a recompensa, ela vem, isso eu te garanto. Quanto maior o esforço, maior a sua recompensa. Beleza? Beleza, muito obrigado. Nada. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Ana Laura, boa noite. A reta final, eu já tinha resolvido todas as provas, eu já conhecia a prova, eu já tinha treinado as questões, eu já sabia quais questões eu não gostava, eu sabia quais questões eu gostava, e eu treinava aquelas que eu não gostava. Eu não gostava de química e estudava mais química. Eu não gostava de física e estudava mais física. Matemática, história, geografia e inglês era muito fácil para mim. Quer dizer, se tornou fácil. E eu passei a estudar somente aquelas que eu achava um pouco mais difícil. Porque eu não queria correr o risco delas me prejudicarem, entendeu? E fazendo todos os exercícios dos livros do edital. Todos. Comprei o edital inteiro e fazia um cursinho muito bom na cidade que eu morava, em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. E simplesmente cheguei na prova com extrema confiança, porque eu tinha comido todos os livros possíveis. Então, treinei bastante redação, bastante idioma, então fui bem confiante. É confiança. Confiança é o segredo, eu acredito. Se eu pudesse dar um conselho sobre reta final, é confiança, é você fazer a prova com vontade, beleza? Mais alguma dúvida? Bizus do enxoval. O bizu do enxoval, o primeiro bizu é passar no concurso, né? Como é que você vai comprar um enxoval sem passar no concurso? Mas é você ir com calma, é ir devagar, não sair comprando tudo que te falam, não sair comprando muita coisa, porque uniforme é caro, as coisas são caras, os equipamentos são caros, a viagem para São Paulo é cara, então tem que dar uma força para os pais de vocês também, e não pode sair comprando tudo, comprando coisa em lojinha militar, tem que ir com calma. Deixa chegar lá, ninguém tem que chegar lá sabendo de tudo, ninguém tem que chegar lá com a mochila pronta para ir para a guerra, nada disso. Tudo é gradual, é ensinado passo a passo, não se preocupe com isso, tá?
Você é do Sul? Você é do DDD 55 aí de Santa Maria? Então, você vai trazer já um caminhão de coisa, né? Porque é uma bela mudança, é praticamente uma mudança de continente, de Santa Maria para São Paulo. Eu já morei em Santa Maria, eu sei que é longe. Não se preocupe em trazer tanta coisa assim. Ah, mas eu tenho um amigo que falou que é para levar tal coisa. Calma. Tá no edital para levar isso? Sim, então leve. Tá no edital que é para levar? Não. Então não leve, não se preocupe. Tá bom? Fique tranquila. Não gaste todo o dinheiro do mundo com isso. De nada. Mais alguma dúvida sobre o concurso? Quem é que já está fazendo aí que já está na segunda tentativa? É bastante gente. Bom, eu vou passar então a vez pro professor de Química, eu vou acompanhar aqui só por curiosidade, porque foi a época. Grande, grande abraço. Muito obrigado, Vitor. Capitão, agradeço sua fala, agradeço poder ter dividido com a gente a sua trajetória e espero que em breve a gente tenha aqui os nossos alunos que estão aqui com a gente hoje, aí, né, primeiro na SpaceX, depois na Manta, em instrução com o senhor. Muito obrigado. Será um prazer recebê-los de braços abertos. Perfeito. Boa noite a todos, gente. Boa sorte. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, agradecendo então ao professor Josiara, agradecendo o Vitor, então dou boa noite a vocês. Eu vou então agora começar a falar contigo sobre algumas dicas de química que eu quero passar para vocês, tá? Eu e a professora Josiara, quando combinamos de fazer essa live, a nossa intenção é o quê? É te entregar conteúdo de qualidade, conteúdos objetivos e conteúdos, dicas bem estruturadas para a tua prova, tá certo? Eu então vou aqui tomar a liberdade de compartilhar minha tela nesse momento, onde eu vou, né, começar a conversar. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tá? Como é que você está? Vamos lá, então. Eu gostaria aqui, então, de começar, tá certo? Onde eu vou começar a falar com vocês, tá? Sobre algumas coisas que eu vou escrevendo aqui. Então, vamos então. Olha só. Para a gente começar, eu quero conversar com você sobre algumas coisas importantes que a gente encontra na prova, tá? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na prova da SpaceX é uma divisão entre química geral, tá? Entre físico-química, certo? Entre físico-química e a parte de química orgânica. Bom, de todos esses conteúdos, o que mais me preocupa nos últimos anos é o aumento, né, bem grande de química orgânica, principalmente de dificuldade, não apenas um aumento em questão de número de questões, e uma diminuição das questões de química geral, ok? Então nós tivemos aí nos últimos anos, principalmente aí no gap dos últimos 5 anos, esse aumento bem interessante em química geral, em química orgânica, trazendo conteúdos que anteriormente eram até deixados de lado, como reações, né, principalmente reações, eu diria assim, nível de dificuldade, questões assim que a gente, né, praticamente não estudava, por exemplo, assim, isomeria, um assunto também bem pontual do SpaceX que vem surgindo. Para todos os efeitos, se a gente fosse pegar essa divisão de conteúdos de química, eu aqui vou citar para vocês alguns que, né, perduram com o tempo, e um deles é o NOx. Eu sei que você, há alguns dias da prova da SpaceX, sabe muito bem a importância de NOx, não tenho dúvida disso. Porém, eu preciso recordar para vocês o seguinte: o número de oxidação é um número que está associado ao quê? Às ligações químicas que um elemento realiza. O NOx, ele basicamente vai te entregar uma fotografia dos elétrons daquele elemento. A gente lembra que existem elementos que fazem ligações sempre do mesmo jeito e acabam então tendo NOx fixo, como os elementos da família 1 e a prata, que sempre tem NOx mais 1, como elementos da família 2 e o nosso zinco, que acabam tendo NOx mais 2, como o hidrogênio, que geralmente é mais 1, a não ser quando ligado a metais, onde ele vale menos 1, ou ainda o oxigênio, que acaba valendo menos 2, a não ser quando ligado a peróxidos, onde ele vale menos 1. Veja uma dica aqui importante, tá? Bom, eu sei que você, quando estuda NOx, se preocupa muito com o conceito de exceções de NOx, né? Mas eu vou te dar uma dica. Primeiro,
que não existem exceções de NOx, mas isso aí a gente vai aqui deixar, né, mais objetivo. Não é costumeiro na SpaceX cobrarmos, entre aspas, exceções na parte de NOx. Não é comum. O que a gente quer saber do aluno é a regra. E justamente pensando nisso, é que a gente precisa recordar uma coisa, né? Para que o NOx serve? Qual que é o objetivo do número de oxidação? O principal objetivo do número de oxidação é falar sobre reações redox, sobre a capacidade que uma espécie química tem de oxidar ou de reduzir. O NOx, então, pensa comigo, quando um átomo perde elétrons, ele está ficando, né, ao perder elétrons, mais positivo. Por quê? Como elétrons são negativos, eu, ao perder elétrons, estão aumentando o meu valor de NOx. Estou ficando mais positivo. Do mesmo jeito, quando eu ganho elétrons, eu estou ganhando cargas que são negativas. Então, eu estou ficando, né, mais negativo. Existe um macete que eu uso muito para lembrar disso, né, pessoal? Que é esse aqui, ó. Opa, né? Quem é meu aluno conhece ele muito bem, não é? Oxidação é o processo onde uma espécie química perde elétrons, e você nota isso porque aumenta o NOx. Do mesmo jeito, quando a gente tem aqui o né? Redução é o processo onde uma espécie recebe elétrons, e você nota isso porque reduz o NOx. Bom, esse aqui é o starter pack, por assim dizer, de informações de NOx. E aí eu lembro a vocês que a SpaceX gosta de duas coisas que ficam, assim, muito claras no teu pensamento. O primeiro deles é o conceito de agente redutor e agente oxidante. Te lembra que quem se oxida causa no outro uma redução. Então, quem oxida é o nosso agente redutor. Do mesmo jeito, quem se reduz, quem ganha elétrons, causa no outro a oxidação. Então, seria, no caso aqui, um agente oxidante. É muito comum que a gente utilize, pessoal, na prova da SpaceX, o NOx em questões que são só sobre NOx, ou sobre nomenclatura, ou sobre eletroquímica, ou sobre o caso que eu quero, então, trazer na aula de hoje, trazer na nossa live aqui, que é o balanceamento por oxirredução. Como você sabe, numa reação de oxirredução, o número de elétrons perdidos por uma espécie tem que ser igual ao número de elétrons ganhos pela outra espécie. Então, no final das contas, a gente pode usar a variação do NOx para perceber isso. Então, por exemplo, observem essa aqui, essa equação. Esta equação aqui, pessoal, é uma equação que tem como característica principal ser uma equação de oxirredução. E que a questão da prova da SpaceX, quando cobrou ela, perguntava a seguinte informação: quais são os mínimos coeficientes inteiros que balanceiam esta equação? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que então lembrar como é que é o método do balanceamento por oxirredução. No balanceamento por oxirredução, a primeira coisa que você faz é calcular o NOx de todo mundo, para verificar pela variação desse NOx quem vai oxidar ou quem vai reduzir. Então observa uma coisa, tá? Quando eu pego aqui o Ca3PO4,2, o fósforo, ele não tem NOx fixo, né? Como eu sei, por quê? Porque o fosfato, ele é um ânion com NOx fixo. O ânion PO4, pessoal, ele é um ânion que você precisa lembrar que tem o NOx menos 3. A prova que isso está correta é que como cálcio é mais 2, vezes 3 dá menos 6, então só se cada PO4 for menos 3 para poder fechar o zero. Quando eu pego o PO4 e vejo que ele todo vale menos 3, eu consigo então separar esses elementos para descobrir qual que é o NOx do fósforo aqui. Olha só, o O é menos 2, vezes 4 dá menos 8. O que somado a menos 8 é igual a menos 3, então o fósforo aqui seria mais 5. Vejam, senhores, que eu estou aqui lidando com você, né, há alguns dias da prova, presumindo que você está com o conteúdo na ponta da linha, né? Na ponta da língua nós estamos fazendo o quê? Estamos revisando. Bem como você pode ver que a professora Josi também trouxe para a gente esse ritmo. E ritmo é muito importante. Bom, vamos lá. No dióxido de silício, fica visível que o oxigênio vale menos 2, vezes 2 dá menos 4. O meu silício, então, aqui seria mais 4. O carbono sozinho, NOx 0, no CaSiO3. Eu sei que o cálcio é da família 2 da tabela periódica, então ele vale mais 2. O oxigênio é menos 2, que vezes 3 dá menos 6. Então, o meu silício aqui vai valer mais 4. Quando você percebe aqui o CO, o O é menos 2, o C é mais 2 e o P, NOx 0. O que acontece? Quando a gente já calculou o NOx de todas as espécies, nós podemos então ir para o próximo passo. Muita atenção, que provavelmente você vai ter que fazer isso agora, na tua prova da SpaceX, daqui a alguns dias. A ideia é que a variação de NOx
demonstra quem oxidou ou quem reduziu. Você viu isso antes comigo no Opa Hehe. Só que agora, pela variação desse valor de NOx, nós vamos juntos tentar enxergar se ele está ganhando ou perdendo um número X ou Y de elétrons. Vamos pegar então primeiramente o fósforo. Perceba que o elemento fósforo está indo de mais 5 para 0. Percebam que o professor de vocês não tem o mesmo cuidado que a professora Josi em fazer linhas retas, tá? Eu não tenho essa qualidade, tá, prof? Isso não me desculpa, mas tu desenhou ali 2 chaves que eu ia ficar meia hora para tentar desenhar igual, tá? Só para te falar. Isso é truque tecnológico, depois eu te conto. Mas poxa vida, eu não preciso desse truque tecnológico aí. Bom, vamos lá, olha só. Como a gente pode perceber, o nosso elemento químico fósforo está indo de mais 5 para 0, ou seja, ele estava com deficiência de 5 elétrons e foi para 0. Se o NOx dele está diminuindo, então ele está ganhando elétrons, certo? Então ele está sofrendo uma redução. A ideia, então, é que pelo número variando, de mais 5 até 0, eu sei quantos elétrons ele ganhou. Isso tem nome, pessoal, se chama de delta de redução. No caso, meu delta de redução, de mais 5 para 0, indica o ganho de 5 elétrons. Concorda comigo? Então, nesse caso, eu vou ter de mais 5 até 0 a variação de 5 na quantidade de elétrons aqui. Nota uma coisa interessante. O delta de redução indica quanto de elétrons cada átomo de fósforo está ganhando, certo? Então, cada fósforo está, neste caso, ganhando 5 elétrons. Vamos continuar agora verificando o outro elemento que varia. O outro cara que está variando é esse carboninho aqui, né? Você percebeu que esse carboninho está indo de 0 para mais 2? De 0 para mais 2, ele está então tendo um aumento do seu NOx, então ele está sofrendo uma oxidação, ele é o nosso agente oxidante. Temos aqui uma fala. Fala, Fabrício, pode falar? Estou te escutando. Senhor, eu tenho uma dúvida. Esse NOx, o delta de redução e oxidação, ele não vai ser nunca negativo. Não. Esse número é em módulo. Porque é apenas a variação. Não é o... Tu não tem um número associado a isso com sinal. É só para dizer quantos elétrons foram transferidos. E não se eles foram ganhos ou perdidos. Ok? Tá certo. Muito obrigado. Beleza. Vamos continuar aqui então, né, gente? Nesse processo de oxidação do carbono, né, a gente está vendo que o delta de oxidação dele é de 0 para mais 2. Então, nós temos aqui um delta de oxidação que vale 2. Bom, o próximo passo é um passo que geralmente os alunos esquecem, né? E você tem que ter cuidado, que é o seguinte. O próximo passo é fazer o quê? É pegar o delta de redução ou oxidação e multiplicar, presta atenção, pelo maior número de átomos que eu tenho daquele elemento, em algum dos lados da reação. Como assim? Eu vou explicar. Pega o delta de redução do fósforo, que é 5. Veja que do lado esquerdo, tu tem 2 fósforos. E do lado direito, você tem 4 fósforos. Ou seja, qual que é o maior número entre 2 e 4? É 4. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4. A ideia é que o mínimo de fósforos que eu vou ter que ter é 4. Então, como o mínimo é 4, eu preciso multiplicar o delta por 4. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um delta de redução de 20. Do mesmo jeito, eu tenho um carbono antes da seta e um carbono depois. Então, eu vou pegar esse meu delta de oxidação e multiplicar apenas por 1. Então, eu vou ter 2 de delta de oxidação. Note, então, que nós temos o delta de oxidação total sendo 2, o delta de redução total sendo 20. O que eu vou fazer agora? Segundo a regra, o delta de oxidação, que vem do carbono, deve ser colocado na frente do fósforo. E o delta de redução, que vem do fósforo, tem que ser colocado na frente do carbono. Como você pode ver, o delta de redução, que é o 20, tanto faz para que lado ele vai ser colocado, porque tem um carbono antes da seta e um depois. Eu vou, então, de maneira arbitrária, colocar esse 20 aqui, certo? Deixa eu fazer, inclusive, o seguinte, eu vou trocar. Eu vou usar a cor vermelha para ele se destacar, ok? Então, eu coloquei o número 20 aqui, 20 na frente do C. Agora, e esse 2? Vejam que do lado esquerdo tu tem 2 fósforos e do lado direito tu tem 4 fósforos. Esse 2 precisa ir na frente da espécie com o maior número de átomos daquele elemento. Então, esse 2 tem que vir aqui, ó. Então, esse 2 e esse 20 foram colocados com a intenção de igualar a quantidade de elétrons entre as espécies. E você talvez possa até me dizer assim, professor, mas olha só,
eu aprendi no colégio, enfim, no cursinho, que eu tinha que dividir quando os números são proporcionais. Gente, isso dá errado, tá? Não vai dar sempre certo. Você divide ao final do processo, nunca no meio do processo. Ok? Vamos continuar então. Esse 2 na frente do fósforo faz com que eu tenha 8 fósforos. Então, como no lado esquerdo eu tenho 2, eu vou colocar um 4 aqui na frente, para ter 8 fósforos. Esse 4 vai fazer com que eu tenha 12 cálcios. Eu vou colocar um 12 aqui na frente do cálcio. Eu vou ter, então, do lado direito 12 silícios. Eu vou colocar um 12 na frente do silício. E agora, notem que só faltou os carbonos. Como são 20 antes da seta, são 20 depois. Quando você olha essa informação aqui, você fica se perguntando, poxa vida, professor, mas que números grandes, esse negócio tá certo? Tá, mas note que ele pediu na questão os menores coeficientes inteiros que balanceiam essa equação. Note que tu tem os coeficientes 4, 12, 20, 12, 22. Eu posso dividir por 2, concorda? E aí sim eu vou dividir por 2 para chegar à resposta da questão. Nunca antes, sempre ao final. Eu vou acabar tendo, então, 2 está para 6, que está para 10, que está para 6, que está para 10, que está para 1. O somatório desses caras daria, então, ó, 6 mais 2, 8, 18, 28, 29, 35. Ok? Então, no balanceamento por oxirredução, a chave do sucesso é você, quando for fazer, ter cuidado na colocação dos primeiros coeficientes, que é justamente são obtidos a partir do delta. Depois disso, as coisas ficam muito mais simples e muito mais rápidas. Uma observação. Você que tem um pouco mais de experiência na SpaceX, sabe que eles usam, ou melhor, já cobraram, questões onde tinham mais do que uma espécie reduzindo ou mais do que uma espécie oxidando. Neste caso, a minha dica é que você some os deltas do mesmo processo. Por exemplo, se você tem um delta total de oxidação de um cara que é 3 e o delta de oxidação total do outro cara que é 4, o total de delta de oxidação é 7. Você deve somar os dois deltas para ter certeza. Ok? Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, é a primeira dica que eu tinha aqui e é uma dica que eu vejo bem plausível para a prova da SpaceX. Qual que é a segunda dica? Bom, a segunda dica não poderia, né, não tem como deixar de ser sobre eletroquímica, tá? Bom, vamos lá. Eletroquímica é o único assunto da SpaceX que esteve presente em todas as últimas 5 provas, em todas as últimas 10 provas, em todas as últimas 15 provas. Senhores, eletroquímica é mais certo que, poxa vida, né? Tu sabe que a eletroquímica é um dos assuntos principais. E se eu tivesse que, assim, te dar uns detalhes pontuais, o que eu tomaria cuidado? Bom, para poder lembrar para você sobre isso, eu vou aqui falar sobre a pilha de Daniel, né? Como é que funcionava a pilha de Daniel? Nós tínhamos uma semicela que possuía um eletrodo, uma chapinha de zinco, mergulhado no sulfato de zinco. Vou apagar aqui. Um eletrodo de zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco, com íon zinco mais 2, e um eletrodo de cobre, né, mergulhado numa solução que você tem que saber que é azulada, era azulada, de sulfato de cobre. Quando a gente une esses dois caras por um fio condutor, qual que é a dica? É você se recordar o seguinte: toda pilha tem pelo menos 2 informações importantes, que são o ânodo e o cátodo, certo? Então, quando tu pega a pilha de Daniel, o zinco, ele estava se transformando em zinco mais 2 elétrons. E o cobre, ele estava então ganhando elétrons, virando cobre 0. Se você lembra como é que funciona isso aqui, acontecia então o aumento da concentração de íon zinco, devido à oxidação da barra de zinco, e a diminuição dos íons cobre, formando então uma capa de cobre em cima, uma capa aqui de cobre em cima, né, do eletrodo. Espera só um pouquinho que eu desenhei lá para cima, mas o cobre não é tão maluco, ele não vai tão para cima. Ok. Bom, o que eu tenho a falar sobre esse sistema? Vamos aos fatos. Sobre pilhas na SpaceX, as coisas que eu tenho a dizer são pontuais. E a primeira das coisas pontuais é saber o nome das partes. Tu tem que lembrar que os elétrons sempre saem do polo negativo e vão para o polo positivo. É o conceito de corrente real, diferente da física que usa o conceito de corrente, né, convencional, por teimosia. Mas assim, quando a gente olha então para a parte das pilhas, eu tomaria cuidado com essa questão dos polos. Eu tenho uma dica para te lembrar disso aqui, né? Ó. Pilha é pano, ó. Na
pilha, você precisa lembrar que o ânodo é negativo, onde ocorre a oxidação. Isso aqui é muito importante. Quando você for fazer a pilha, você tem que lembrar desse conceito. Geralmente você será informado na prova da SpaceX sobre os potenciais de redução das espécies. Então tu tem que lembrar o seguinte, ó. Quando você quiser, numa pilha, saber quem reduz ou se oxida, lembra disso aqui. Quem reduz numa pilha sempre vai ter o maior potencial de redução, logo o menor potencial de oxidação. Do mesmo jeito, quem se oxida numa pilha vai ter o menor potencial de oxidação. Perdão. Vou apagar aqui. Calma. Quem se oxida numa pilha terá o menor potencial de redução, o maior potencial de oxidação. Uma das coisas que eu gosto de lembrar é o conceito de DDP, que é o potencial maior menos o potencial menor quando tu tens, né, quando tu recebe da questão as semi-reações. Uma dica, né? É obrigatório que para fazer esse raciocínio você tenha uma pilha, óbvio, e a segunda informação é que os potenciais que você usa para essa conta tem que ser de mesma natureza. Tem que ser 2 potenciais de redução ou 2 potenciais de oxidação. Na química da SpaceX, eles colocam os potenciais de redução, invariavelmente. Então, esse raciocínio faz sentido e é mais fácil. Uma das coisas que eu gosto de lembrar para vocês é que é o seguinte, né? Tem algumas coisas que eles fazem na SpaceX que é legal você ter cuidado. Por exemplo, se porventura colocarem para você uma pilha em série, lembre-se que pilhas em série, eu somo a diferença de potencial. Segunda observação, ponte salina. Lembra que na pilha a ponte salina tem por objetivo fazer o quê? O objetivo da ponte salina é equilibrar as soluções, mantendo então a pilha funcionando por um certo tempo maior. Outra coisa importante, metal de sacrifício. Lembra que o conceito de metal de sacrifício surgiu em últimas questões ali, 23, tu viu, 24, tu viu? Que é uma coisa importante. Como é que é o metal de sacrifício? O metal de sacrifício é um metal que, quando associado a outro, consegue se oxidar, protegendo aquele outro metal. Então, quando eu falo para você sobre o metal de sacrifício, lembra que ele se sacrifica. Então, por exemplo, se eu tivesse uma moeda, certo? Se eu tivesse uma moeda muito bonita, feita de cobre, tá? Feita de cobre, eu poderia proteger essa moeda colocando na superfície dela um pouco de zinco. Por que eu conseguiria proteger ela? O zinco tem um potencial de redução maior do que o cobre. O zinco é menos 0,76 e o cobre é mais 0,34. Entre cobre e zinco, então, o zinco se oxida com maior facilidade. Se eu tiver uma moeda e a cobertura dessa moeda de cobre foi feita de zinco, o zinco vai se oxidar, perdurando o cobre da forma correta. No caso, um metal de sacrifício é sempre aquele cara que tem um potencial de redução menor do que quem ele protege. Ele se oxida em seu lugar. Do mesmo jeito, olha só que interessante. Se eu pegasse, vou te fazer uma pergunta, ó. Eu peguei um frasco, coloquei nesse frasco um pedaço de zinco. E esse frasco de zinco está em contato com íons cobre mais 2. Em outro frasco, eu peguei um pedaço de cobre metálico e mergulhei numa solução de sulfato de zinco. Isso não é uma pilha, isso é um teste. Tá? Então, no primeiro frasco aqui, eu tenho zinco metálico mergulhado em cobre mais 2, e no segundo frasco eu tenho cobre metálico mergulhado em zinco mais 2. A minha pergunta para você é, em qual desses frascos haverá reação? Se haverá reação. E, se for positivo, o que vai acontecer no frasco em que ocorre reação? Veja bem, íons têm a possibilidade de ganhar elétrons. O metal não vai querer ganhar mais elétrons. Então a gente está vendo basicamente o quê? A gente está querendo enxergar se o íon da solução tem força para arrancar elétrons do metal da barra ou não. Isso é um teste muito usado na química para saber quem tem chance de se oxidar frente a quem. Veja que o cobre, como já falamos, ele tem um potencial de redução maior do que o zinco. Então, no frasco número 1, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o cobre mais 2, azul na solução, vai caminhar até a barra e vai se reduzir na superfície dessa barra. E, no final das contas, o que vai acontecer com o eletrodo de zinco? O eletrodo de zinco vai ser corroído, jogando na solução zinco mais 2. Isso só vai acontecer por quê? Isso só vai acontecer porque o elemento cobre tem potencial de redução maior do que o elemento zinco.
Agora, no frasco 2 vai acontecer alguma coisa? No frasco 2 não vai acontecer nada. Por quê? Porque o íon zinco mais 2 não tem força para arrancar elétrons do teu cobre, ok? Então, sempre quando vocês forem olhar para esse processo de oxirredução, tu precisa analisar esse conceito de quem tem tendência para se oxidar ou para se reduzir frente a quem. Isso aqui é uma questão mais certa que a morte para a tua prova. Não é porque eu gosto desse assunto, o que eu gosto, mas é porque isso aqui, historicamente, é muito cobrado. Então, eu tomaria bastante cuidado com relação a esse assunto, tá? Bom, tudo tranquilo até aqui? Como é que estamos? Todo mundo bem? Tudo bem, prof? Show de? Ótimo. O que mais que eu quero falar para você? Tem mais um tópico que eu quero falar com você, tá? E aqui eu vou só pincelar essa informação, que já que estamos aqui nessa live dando algumas dicas interessantes, acho que é legal que é falar. Cara, muito cuidado, senhor, pelo amor de Deus. Muito cuidado com um assunto que, assim, pode vir a cair para vocês, e historicamente é interessante você saber, que é o conceito de termoquímica, tá? Em termoquímica, o que eu tomaria cuidado, tá? Cara, em termoquímica, primeira dica, nunca arredonda nenhuma questão de SpaceX em termoquímica. As questões da SpaceX, onde o número de vírgulas é o maior, o número de casas é o maior, na química pelo menos, é em termoquímica. É aquele onde a diferença entre uma resposta e outra já foi o número da segunda casa depois da vírgula. Então, em termo, esquece você fazer a análise superficial numérica. Coisa que em STECL dá, em soluções muitas vezes dá. Em termo, eu tomaria muito cuidado na diferença entre os tipos de exercícios que nós temos na SpaceX. Existem 3 maneiras de calcular o ΔH. Que, primeiro, é o caso do calor de reação, certo? Reações com quantidade de calores específicas, que envolve, geralmente, o calor de formação e combustão. Formação e combustão. Também, muito cuidado em termoquímica, o conceito de energia de ligação. Energia de ligação. E o último caso, que é a lei de Hess. Eu vou aqui pontuar o que eu vejo de possibilidade. Me escuta. Primeiramente, calor de reação. Principal cuidado que eu tomaria é em calor de combustão. Por quê? Várias vezes na SpaceX já se falou sobre combustíveis. E a dica é tu lembrar que um combustível, se possuir carbono e hidrogênio, em um processo de combustão completa, eu vou juntar ele com O2 para formar CO2 mais água. Dica, quando você for escrever a equação, tu tem que balancear. Se você não balancear, vai ter resposta. Outra coisa importantíssima. Para um pouquinho e escuta aqui, velho. Se liga. Tu sabe que a termoquímica, o ΔH, ele é estequiométrico, né? Então, como o ΔH é estequiométrico, ou seja, eu posso fazer questões que envolvam cálculos de massa, mol, volume, tu tem que te lembrar que este processo de combustão aqui, quando você for montar a equação e ela estiver balanceada, o calor de combustão é o calor para queimar um mol. Então, aquele calor que estiver na tabela é para queimar um mol. E outra coisa, quando você pensa em encher o tanque do carro, quando você pensa em colocar a gasolina na tua moto, você compra combustível em litros. Só que litro não é estequiométrico, não para líquidos. É por isso que eu vou te dar a dica. Aqui com certeza vai ter o quê? Aqui vai ter densidade. E você vai ter que usar a densidade para pegar a massa a partir do volume fornecido. Então, se tiver combustível, é provável que tenha densidade. No caso, a entalpia de formação é muito mais simples. Você vai usar para resolver o exercício apenas a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. Perfeito? Agora, e a energia de ligação? Isso aqui é top tier, tá? Isso aqui é importantíssimo para a SpaceX. O que lei de Hess não tem de cobrança histórica, energia de ligação tem de cobrança histórica. Em energia de ligação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma reação química, certo? Vou botar isso aqui para cima. Onde nós temos reagentes que vão ter as suas ligações sendo quebradas para transformar em produtos. Te dou 2 dicas para o SpaceX aqui. Dica número 1. Se certifique que a equação que você tem está balanceada. Dica número 2. Escreva as ligações. A dica é que o número de ligações que são quebradas nos reagentes vão ser as mesmas ligações que são formadas nos produtos. Então, no final das contas, se os reagentes quebram ligações, o sinal da energia aqui é positivo. No produto, a energia vai ter, então, um sinal negativo. Escuta, não faça produto menos reagente. Senão você vai obter um resultado que é exatamente o oposto do que é a resposta correta. Então, produto menos reagente é a entalpia de formação. Quando você tem energia de ligação, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer antes da seta mais, depois da seta menos.
Detalhe importantíssimo, como eu já citei, para você ter certeza, quer fazer bem feito, quer fazer acertado mesmo, quer fazer as DEVA, desenhe as ligações. A SpaceX já colocou, por exemplo, reação química orgânica, tipo adição, eliminação, colocando junto a parte de energia de ligação. Tu tinha um nome do cara, tu tinha que montar a equação, balancear e montar as ligações. Ou lembra aquela questão do trioxano, que era uma molécula com 3 Os e os carbonos encaixados? Não tem como o cara fazer isso aí se o cara não abrir a ligação. Você vai acabar perdendo tempo, tá? Então, olha só. Do que eu tinha aqui para te falar... Opa, perdão, temos uma pergunta do João. Pode falar, João. Boa noite, professor. Tudo tranquilo? Boa noite, querido. Pode falar. Professor, a minha dúvida é a seguinte. Ali, quando a gente está falando de combustão, né? Eu gostaria de saber se a gente tem que fazer também o delta dos produtos, né? A entalpia dos produtos menos a do reagente. Seria isso? Boa pergunta, meu velho. Depende do que for fornecido para você calcular o ΔH do processo. Deixa eu explicar. Só vou pedir para ti, se tu não te importar, mutar o microfone para não repetir Tá. o sinal. E aí você Certo. vai falando comigo. Ó, daí você pode abrir depois, mas olha só o raciocínio. Todas as vezes que tu calcula o ΔH de uma reação, tu tem que ver o dado fornecido. Na SpaceX já caiu questão onde a pergunta era a entalpia de formação e os dados eram fornecidos, perdão, a pergunta era a entalpia de combustão e o dado fornecido era a entalpia de formação. Aí eu tinha que usar produto menos reagente. Mas também já caiu no SpaceX, onde eu montava uma equação de combustão e os dados fornecidos eram energia de ligação. Então, deixando de forma objetiva e clara, dependendo do dado fornecido, você faz um ou outro. Tu tem que olhar para a tabela do dado fornecido. Se a tabela for entalpia de formação, é produto menos reagentes. Se a tabela do dado fornecido for energia de ligação, antes da seta é mais, depois da seta é menos. Ok? Tá, mas e se o dado for a entalpia ali de combustão mesmo? O que eu O faço dado daí? não será. A entalpia de combustão é a entalpia de uma reação inteira. O dado fornecido é sempre a entalpia de uma substância. Na SpaceX nunca foi fornecido como dado, tá? Para não ter mentido, a última vez que foi fornecido como dado entalpia de combustão foi em 2006. Então, assim, não vão te fornecer entalpia de combustão. Porque se eu te fornecer entalpia de combustão, eu já fiz o trabalho para você. Eu vou fazer uma pergunta tipo assim, eu te dou que o cara libera 5.400 kJ por mol, e eu te pergunto quanto que libera 2 mol. Eu diminuo o número de perguntas possíveis. E o que ele quer de você é que você saiba calcular. Então ele não vai te fornecer entalpia de combustão. Ele vai te fornecer energia de formação ou de ligação. Ah, entendi, fechou então. Então quer dizer Fechou? que ele vai me dizer que vai estar acontecendo uma combustão, aí eu tenho que montar a equação e ir colocando os dados ali. E no fim eu Agora, faço produto menos reagente. se for entalpia de formação. Se for energia de ligação, o senhor já atribuiu sinais. Ah, tá, fechou, entendi. E mesmo sendo uma equação de combustão, no caso. Seja o que for. Ah, fechou. Tá agarrado. Valeu, Tá mestre. agarrado? Excelente. Fabrício, pode falar, tô te escutando. Senhor, eu tenho uma pergunta sobre, ainda voltando para a eletroquímica. Ok. Assim, o que significa o cobre ser menos reativo que o zinco? Para metais, a reatividade, Fabrício, está associado com a tendência para perder elétrons, com algo chamado de eletropositividade. Então, os metais, eles têm a sua reatividade associada com a capacidade de perder. Lembra que isso tem até nome na eletroquímica, chamado de caráter anódico. Como o cobre, ele é mais nobre, então significa que ele tem uma tendência para perder elétrons menor do que o zinco. E, consequentemente, ele é menos reativo do que o zinco. E é essa a justificativa para em um dos potes acontecer a reação e no outro não, é isso? Correto, exato. No caso, eu não coloquei ali os valores dos potenciais de redução, porque os metais são, como tu mesmo chegou à conclusão, visivelmente diferentes, onde o zinco não é nobre e o cobre é nobre, o que demonstra claramente o comportamento observado. Mas, se você ficasse com dúvida, a questão teria que fornecer os potenciais. A SpaceX geralmente fornece os potenciais para a gente chegar a essa conclusão. Senhor, só para confirmar então, essa tabela de reatividade tem a ver com a eletropositividade. Correto, Quanto mais reativo, mais eletropositivo? correto. Tá certo, muito obrigado. Perfeito. Então, assim,
Acredito eu que chegamos aqui a um ponto interessante. Josi, agradeço aí você ter aceitado, agradeço os colegas que estão aqui, né, nessa live que a gente fez aqui, trazendo alguns pontos principais da química e da física. Vou pedir para vocês aí que ainda não seguem, sigam a professora Josi, por favor. Josi, o teu Insta, como é que é lá? Pode falar para a gente, por favor? Vejo Física. Vai lá, Vejo Física. E, ó, tem mais uma pergunta aí, hein? Opa, temos mais uma pergunta aqui. Vamos ver aqui o que nós temos. Pedro Henrique. Boa noite. No calor de formação, são substâncias simples gerando um único produto? Vamos lá. Pedro, a definição de calor de formação, de fato, é essa. A reação de formação, eu parto de substâncias simples, onde eu chego a um molde de determinado produto. Agora, quando você for perguntado sobre um ΔH de uma reação, e você receber dados de entalpia de formação, ele já te deu a energia que essa substância tem. E logo, você vai fazer o ΔH, que é o produto menos reagente. Ok? Perfeito. João, pode falar. A minha pergunta agora é para a professora de física aí, né? Opa, perdão. Que eu fiquei com um pouco, eu fiquei com um pouco de dúvida ali ainda em MHS. A senhora falou da frequência F, né? E ela tem que ser medida em Hertz, Hz, aquele lá, né? E eu gostaria de saber o que eu faço quando eu tiver em RPM. Como é que eu faço para converter? Tá. RPM é rotação por minuto. Hertz é rotação por segundo. Esquece a física. Vai para a vida. Como que você relaciona minuto com segundo? Desculpa, deu uma travada aqui. Como que eu relaciono o quê? Minuto com segundo. 1 minuto é 60 segundos. Pronto, você sabe relacionar rotação por minuto com rotação por segundo, que é o Hertz. É essa relação, o fator 60, por causa da relação de minuto por segundo. Tá. Uma Entendi. Daí eu rotação multiplico por segundo 60. são 60 rotações por minuto. Beleza. Não, como é que é? Desculpa, mas como é que foi que a senhora falou aí? Desliga seu microfone que eu vou repetir. Porque Isso. eu acho que tá te dando um rebote no teu mic, cara. Isso. Então, ó, a relação de RPM com Hertz é a relação de RPM com RPS. Hertz é o nome do cara, né? A unidade de medida com nome homenageando, que no fundo significa rotação por segundo. Aí a gente homenageou e colocou Hertz. Então, a relação de RPM, rotação por minuto, com RPS, que é rotação por segundo, é que em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, uma rotação por segundo fica batendo uma vez por segundo. Você bate 60 vezes por minuto. Essa é a relação, uma regrinha de 3. Uma rotação por segundo, 60 rotações por minuto. Aí você faz a regrinha de 3 que você tem que fazer lá, transformar ou voltar ou ir, depende lá do problema. Ah, entendi. Muito obrigado, professora. Pegou. Perfeito, então, gente. Olha só, deixa eu só... Eu vou responder essa última pergunta aqui, tá, pessoal? Por que nem toda reação que libera calor ocorre de forma espontânea? Gustavo, só para pontuar essa pergunta aqui do Gustavo, a espontaneidade depende de um negócio muito complexo chamado energia livre de Gibbs, tá? Que a professora, se tivesse uma pessoa aqui, né, que sabe muito mais do que eu que isso, seria a professora Josiara, com certeza, porque é termodinâmica total. Mas assim, eu vou, em linhas gerais, em questões de química, que a gente enxerga, é que geralmente as reações que são exotérmicas aparecem como espontâneas, tá? É o que a gente vê em questões de prova de vestibular, tá? Mas a complexidade matemática por trás e o conceito, ele é bem mais complexo, tá certo? João, só para te passar aqui, de fato, vão ser disponibilizados, ok? Bom, senhores, para a gente não estourar o nosso tempo de live aqui, até porque temos aula depois, eu tenho aula ainda depois, então eu queria dizer muito obrigado, os slides serão disponibilizados, tanto lá no nosso grupo, os senhores podem continuar trazendo coisas para lá, a gente vai continuar dialogando. Agradeço a prof. Josi, agradeço a você que está aqui, e em breve nós estaremos, né, trazendo mais questões para vocês. Então não deixa de seguir a professora Josi, quem não me segue ainda,
@benedete.química, segue lá e vamos continuar conversando sobre ciência, que é a parte mais legal. Valeu, prof, muito obrigado.